Meu nome é Marina, tenho 19 anos e este ano comecei a cursar psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sempre sonhei em sair da minha cidade pequena, do interior de Goiás, e conquistar minha independência. Quando recebi a notícia da aprovação, chorei de alegria. Era o começo de uma nova fase da minha vida. Mas, junto com o entusiasmo, veio o desafio: onde morar? Meus pais não tinham condições de pagar um apartamento, então o plano era conseguir uma vaga no dormitório estudantil da universidade. Depois de preencher 1000 formulários e esperar quase um mês, finalmente recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido aceita para dividir um quarto com outra estudante. Eu estava nervosa, mas também animada. Passei dias imaginando quem seria minha colega de quarto, talvez alguém tímida e estudiosa, ou extrovertida e divertida. No primeiro dia de mudança, cheguei com minhas malas, um ventilador e uma pilha de livros. O dormitório era simples, mas aconchegante: 2 camas, 2 mesas e um armário dividido ao meio. Foi então que conheci Lily. Ela apareceu na porta com um sorriso largo, uma mala rosa enorme e fones pendurados no pescoço. Oi. Você deve ser a Marina. Eu sou a Lily, disse, estendendo a mão. Oi. Que bom te conhecer, respondi, aliviada por ela parecer tão simpática. Nos primeiros dias, parecia que tínhamos dado sorte. Lily era comunicativa, fazia piadas o tempo todo e me ajudou a montar meus móveis. À noite, a gente ficava conversando sobre as aulas, as festas da faculdade e os nossos medos de morar longe de casa. Ela estudava comunicação social e já tinha um monte de amigos, mesmo antes das aulas começarem. Eu, mais reservada, achava bom ter alguém tão sociável ao meu lado, me fazia sentir menos sozinha naquele novo mundo. Com o tempo, criamos uma rotina agradável. Dividíamos a limpeza, comprávamos lanche juntas e até combinamos de decorar o quarto com luzes e fotos. Lily colocava música enquanto arrumava o espaço, e eu ria das dancinhas improvisadas dela. Naquele começo, tudo parecia perfeito. Eu realmente pensei que tínhamos nos tornado amigas. Mal sabia eu que, em pouco tempo, o que parecia ser o início de uma convivência tranquila se transformaria em um verdadeiro pesadelo. As primeiras semanas passaram rápido, e a vida no dormitório parecia divertida. Mas, aos poucos, comecei a notar umas coisinhas que me deixavam desconfortável. Um dia, cheguei do campus cansada e percebi que minha escova de cabelo estava molhada. Achei estranho, porque eu não tinha usado naquele dia. Pensei, deve ter sido engano, tudo bem. No outro, Lily me perguntou se podia pegar meu hidratante, só uma vez. Claro que eu deixei, afinal, éramos amigas, certo? Só que depois disso, ele sumiu da minha prateleira e reapareceu quase vazio uma semana depois. Ela também começou a usar meu perfume. No começo, eu achei até engraçado. Ai, Marina, esse cheiro é maravilhoso. Quero um igual. Ela disse, borrifando sem pedir. Pode usar, mas me avisa antes. Tá. Respondi rindo, tentando ser gentil. Mas o me avisa antes nunca aconteceu. Cada vez mais, minhas coisas estavam fora do lugar. Um batom desaparecia, uma caneta some daqui, um caderno aparece aberto na mesa dela. Eu até pensei que estava ficando paranoica. Morar com outra pessoa exige adaptação, né? Até que, numa noite, eu estava estudando para uma prova e precisei do meu notebook. Quando fui pegar, ele não estava onde eu tinha deixado. Procurei em todo canto, e nada. Fiquei nervosa. Minutos depois, Lily entrou rindo, com o computador na mão. Ah, eu só peguei emprestado para assistir uma série rapidinho. Você não estava usando, então. Lily, mas é o meu computador pessoal, eu tenho coisas da faculdade lá. Ela fez uma cara de surpresa, como se eu tivesse exagerando. Nossa, calma. Eu só assisti um episódio. Não precisa ser tão possessiva. Aquilo me deixou desconcertada. Eu não queria brigar, mas também não queria sentir que meu espaço estava sendo invadido. Resolvi deixar passar. Mas o rapidinho virou rotina. Ela usava meu notebook, meu carregador, meus fones. E quando eu falava algo, ela sempre dava um jeito de me fazer parecer a errada. Você é tão certinha, Marina. Precisa relaxar um pouco. Mesmo assim, eu ainda acreditava que era só uma fase de adaptação. Queria manter a paz. Afinal, a convivência com uma colega de quarto podia ser difícil, mas eu não queria ser a problemática. O que eu não sabia era que o limite que eu tentava preservar já estava começando a desaparecer, e que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar.
Depois das primeiras semanas de tensão disfarçada, as coisas começaram a sair do controle. Lili parecia ter esquecido completamente a ideia de que o quarto era dividido. Para ela, tudo era nosso. Começou com pequenas invasões, mas logo evoluiu. Ela convidava os amigos para nossa sala sem me avisar. Cheguei um dia da biblioteca e encontrei 4 pessoas sentadas nas nossas camas, comendo salgadinhos e ouvindo música alta. Oi. Gente, tudo bem? Falei meio sem graça, segurando meus livros. Lili respondeu, sorrindo. Ai, Marina. Relaxa, é só o pessoal do curso. A gente tá fazendo um trabalho. Senta aí com a gente. Mas não era um trabalho. Era uma bagunça. Quando eles saíram, o quarto parecia um campo de guerra, latas no chão, papéis espalhados e um cheiro de refrigerante derramado no tapete. Respirei fundo e tentei conversar. Lili, a gente precisa combinar essas coisas, sabe? Eu também moro aqui, e às vezes eu só quero estudar tranquila. Ela virou os olhos. Nossa, Marina, que drama. É só um quartinho, você precisa aprender a conviver. Essa frase me doeu. Era o meu espaço, minhas coisas, minha rotina. E, de repente, parecia que eu era uma hóspede indesejada. Com o tempo, ela começou a usar minhas roupas também. Um dia, vi ela saindo com uma blusa minha. Lili, essa blusa é minha. Ah, sério? Eu achei que era das duas. Você quase não usa. Aquilo me deixou sem reação. Eu tentava manter a calma, mas sentia que estava sendo constantemente testada. À noite, quando ela dormia, eu recolhia minhas coisas e escondia o que podia dentro da mala. Parecia uma loucura, mas era a única forma de manter o mínimo de privacidade. O mais irritante era como ela sempre se fazia de vítima. Quando eu ficava mais séria, ela logo mudava o tom. Poxa, Marina, eu achei que a gente era amigas. Você tá me tratando como uma estranha. E eu me sentia culpada. Talvez eu estivesse mesmo exagerando. Talvez eu fosse rígida demais. Mas, no fundo, algo me dizia que aquilo não era normal. O ponto de virada aconteceu numa manhã de sábado. Eu saí cedo para fazer compras. Quando voltei, encontrei Lili deitada na minha cama. Ela estava enrolada no meu cobertor, comendo biscoitos e assistindo Netflix, no meu notebook. Minha maquiagem estava toda espalhada na mesa, e meus cadernos, abertos, cheios de anotações rabiscadas. Foi como se o ar saísse do quarto. Lili, o que é isso? Perguntei, com a voz tremendo. Ela nem se mexeu. Relaxa, amiga. Tava cansada, e sua cama é tão mais confortável. Naquele momento, algo em mim quebrou. Não era mais só convivência difícil, era invasão, falta de respeito. Eu me senti invisível dentro do meu próprio quarto. Mas o pior ainda estava por vir. Depois daquela cena na minha cama, passei a evitar o quarto o máximo possível. Ficava na biblioteca, no refeitório, ou até sentada nos bancos do campus, só para não precisar lidar com Lili. Mas quanto mais eu me afastava, mais ela tomava conta do espaço. Certo dia, voltei mais cedo das aulas e encontrei algo que me fez tremer. Lili estava sentada na minha cadeira, mexendo na minha bolsa. O que você está fazendo, Lili? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela se virou rápido, escondendo algo nas costas. Nada demais, só estava procurando o carregador portátil. Achei que fosse o meu. Mas o carregador estava na mesa dela, em plena vista. E eu percebi o que ela tinha nas mãos, minha carteira. Por que você tá com a minha carteira? Ela riu, meio nervosa. Ah, relaxa. Eu só ia pegar seu cartão rapidinho para comprar um café. Eu tô sem grana e pago depois, prometo. Meu coração disparou. Lili, você tá ouvindo o que tá dizendo? Você pegou meu cartão sem pedir. Isso é roubo. Ela se levantou, cruzando os braços, com uma expressão de ofensa. Roubo? Nossa, que absurdo, Marina. A gente mora juntas. Você é tão desconfiada. Eu só queria um café, pelo amor de Deus. Naquele instante, a máscara caiu. Aquela menina simpática e engraçada do início já não existia. No lugar, havia alguém manipuladora, que distorcia tudo para parecer vítima. Senti as mãos tremendo, o rosto quente de raiva e decepção. Chega, Lili. Eu não quero mais conviver assim. Amanhã vou falar com a administração. Ela arregalou os olhos, fingindo indignação. Ah, então é assim? Você vai me denunciar. Por causa de um café? Que ridículo. Mas eu já não cedia mais. Naquela noite, guardei minhas coisas dentro do armário e tranquei com cadeado. Dormi virada pro canto,
ouvindo o som do teclado dela e o barulho irritante do chiclete que ela mascava. No dia seguinte, fui direto à administração do dormitório. Contei tudo: o uso dos meus pertences, as invasões, o cartão, as mentiras. A coordenadora ouviu em silêncio, anotando tudo. Marina, você fez certo em procurar ajuda. Isso não é convivência normal, é abuso de espaço e confiança. Saí de lá tremendo, mas com um certo alívio. Finalmente, alguém me levava a sério. Nos dias seguintes, Lili começou a agir diferente, mais fria, mas também mais venenosa. Começou a espalhar fofocas, dizendo que eu era paranoica, que não sabia dividir, que tinha problemas de controle. Alguns colegas até acreditaram. Vi olhares tortos pelos corredores. Mas eu sabia que não estava errada. Pela primeira vez desde que cheguei à universidade, escolhi me defender. E essa escolha mudaria tudo. A reunião com a administração aconteceu 2 dias depois da minha denúncia. Lili foi chamada para conversar, e eu fiquei esperando do lado de fora, com as mãos suando e o coração acelerado. Ouvi a voz dela do outro lado da porta, alta, dramática, tentando se justificar. Eu nunca quis ofender ninguém. A Marina sempre foi exagerada. Tudo que eu fiz foi por amizade. Mas, quando a coordenadora saiu, seu olhar dizia tudo. Marina, nós decidimos que será melhor separar vocês. Lili será realocada em outro quarto. Por alguns segundos, fiquei sem reação. Era como se o ar tivesse voltado para os meus pulmões. Quando voltei para o quarto, encontrei Lili empacotando as coisas com movimentos bruscos. Parabéns, você conseguiu o que queria, ela disse, sem me olhar. Eu fiquei em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Ela saiu batendo a porta, deixando para trás o cheiro forte do perfume que usava e um amontoado de lixo embaixo da cama. Sentei na minha mesa e fiquei olhando em volta. Pela primeira vez em semanas, o quarto estava silencioso. Nenhuma música alta, nenhuma bagunça, nenhum comentário sarcástico. Só o som distante dos passarinhos do lado de fora e a sensação de alívio que me encheu o peito. Nos dias seguintes, a tensão no dormitório diminuiu. Alguns colegas ainda me olhavam com curiosidade, mas aos poucos as fofocas perderam força. A nova colega que chegou depois, Ana, uma estudante de biologia, era o oposto de Lili, tranquila, respeitosa e, o mais importante, sabia o valor de dividir um espaço. Com o tempo, percebi o quanto tinha me desgastado tentando ser a boazinha, a que evita conflito, a que deixa tudo passar para manter a paz. Só que a paz que se mantém engolindo desconfortos não é paz, é medo disfarçado. Aprendi que colocar limites não é ser egoísta, é se proteger. E que nem todo sorriso significa amizade, nem toda convivência precisa virar intimidade. Hoje, quando passo pelo corredor do dormitório e vejo outros alunos chegando cheios de malas e sonhos, lembro de mim mesma naquele primeiro dia. Ingênua, empolgada, achando que o mundo era feito só de boas intenções. Mas, apesar de tudo, não me arrependo. Porque foi nesse caos que eu aprendi algo que a faculdade nunca ensinaria. Ninguém tem o direito de transformar o seu espaço, físico ou emocional, num campo de invasão. E, às vezes, dizer não é o primeiro passo para finalmente respirar em paz.